A arrecadação de impostos e tributações federais caiu no primeiro semestre deste ano. De acordo com dados da Receita Federal, foi o pior resultado para um primeiro semestre dos últimos 6 anos. Com a economia fraca, enquanto subiram o desemprego e a inadimplência, caíram as vendas de produtos e serviços. Com isso, as pessoas pagaram menos impostos e a arrecadação federal também caiu. Somou 617 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano, uma queda de 7,33% na comparação com o mesmo período do ano passado. Só em junho a arrecadação somou 98 bilhões e 120 milhões de reais, queda de 7,14% frente ao mesmo mês do ano passado. E essa baixa arrecadação compromete o cumprimento da meta fiscal. O governo prevê para este ano um rombo de 170 bilhões e 500 milhões de reais. E isso sem contar os juros da dívida pública. E para o ano que vem, a estimativa é de um déficit de 139 bilhões. Os números refletem o cenário de recessão da economia brasileira. No ano passado, o PIB caiu 3,8%. E a previsão de analistas é de um resultado ainda pior para este ano, um encolhimento de mais de 3%. E hoje a gente está recebendo aqui no estúdio o economista Vitor França. Vitor, muito obrigado pela sua companhia com a gente mais uma vez. Boa noite. Eu que agradeço, boa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E a gente, normalmente, quando você está aqui, a gente fala sobre informações que não são boas, né? Hoje, mais uma vez. Infelizmente, economista, ultimamente, tem sido o portador de más notícias. Porta-voz de mais notícias, exatamente. Agora, a gente tinha acompanhado uma leve melhora na arrecadação no mês de maio. Só que agora, junho, veio com essa queda aí de mais de 7% na comparação com junho do ano passado. Se a comparação for mais antiga ainda, a situação é ainda pior. Sim. Só que a gente passa por um momento de tentativa de reajuste da economia, Vitor. E o governo já tinha feito, o governo Dilma, alguns aumentos de impostos, revogou algumas isenções, na tentativa de poder impulsionar essa arrecadação. E isso não surtiu efeito até agora. Sim, qual que é o problema? A economia está em recessão. A economia em recessão quer dizer o quê? As empresas produzem menos, o comércio vende menos, tem menos gente empregada, consequentemente, a arrecadação cai. Eu tento aumentar impostos para tentar ver se eu dou uma melhora, se eu consigo melhorar a minha arrecadação. Quando eu aumento os impostos, é mais recurso que eu estou tirando das empresas, das indústrias, das empresas do comércio, das empresas do setor de serviços e das famílias. Essas empresas e famílias já estão numa situação difícil. Se eu tento tirar mais recurso delas, o tiro acaba saindo pela culatra, porque isso acaba inibindo ainda mais a atividade econômica e acaba derrubando ainda mais a arrecadação de impostos. Então a situação é muito delicada, porque o governo realmente, o rombo fiscal é gigante, a gente tem um déficit primário, uma previsão de déficit primário de 170,5 bilhões para esse ano. Se o governo tentar aumentar imposto para tentar diminuir o tamanho desse rombo, ele acaba desestimulando a atividade econômica e pode levar a queda ainda maior da arrecadação. Por outro lado, se ele resolve reduzir impostos, isso pode gerar desconfiança de investidores que acham que o governo não vai conseguir cumprir a meta fiscal, diminuir investimento e acabar afetando a atividade econômica e também a arrecadação de impostos. Então o momento é muito delicado, porque a gente tem uma crise econômica muito profunda e um rombo fiscal muito grande. O governo fica numa situação bastante complicada, pelo que você está explicando aí. Mas então, também a gente tem que entender que as respostas da economia, elas demoram um tempo para serem observadas, né? Sim. Alterações feitas, mudanças feitas pelo governo Dilma, também o que já foi implementado pelo governo Temer, vão levar alguns meses para que mostrem resultado efetivo. Sim, a gente viu uma mudança recente, a mudança do governo Dilma para o governo Temer, isso mexeu na confiança dos agentes. Se a gente acompanhar a projeção dos economistas, os economistas de maneira geral estão esperando uma queda menor do PIB do que eles esperavam antes, já é um resultado positivo, quer dizer que a economia brasileira está esperando um desempenho menos pior aí da economia brasileira, não dá para falar em melhor, não dá para falar em otimismo, mas ainda tem incógnitas no ar. Por exemplo, o impeachment não saiu.
Quem tem dinheiro no bolso e quer investir no Brasil, querendo ou não, isso é um componente de incerteza. Vai que acontece alguma coisa. As medidas que o governo tem que adotar para reverter esse quadro fiscal são impopulares. Você vai ter que estabelecer teto para gasto público, que significa redução de gasto em saúde, redução de gasto em educação, redução de gasto social, você tem que mexer nas questões trabalhistas, são medidas que muitas vezes são impopulares, sendo que o governo interino, ele precisa que o impeachment seja aprovado. Então esse governo tem pouca margem de manobra, pelo menos até a decisão em torno do impeachment, para adotar medidas para combater esse rombo fiscal. Então o que tem sido feito até agora é tentar trabalhar na base do otimismo, na confiança, dizer que as intenções são boas, que medidas vão ser adotadas para tentar reverter esse quadro. Melhora a confiança, mas para essa confiança se reverter efetivamente em consumo, efetivamente em investimento, precisa de medidas que mudem a economia na prática. Sim, e medidas de investimento principalmente, Sim. né?